Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Otávio, eu sou Business da equipe Nexus e hoje estamos aqui com mais um episódio do Connection Stories, o passado ensinando o futuro. E hoje estamos aqui com a Isabela Andrade. Tudo bem, Isabela? Tudo. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre finanças, patrocínio, esse meio aí que envolve muita matemática, muito dinheiro e a gente sabe que querendo ou não é muito complicado, né, Isabela? Completamente. Mas pra gente começar aqui, explica um pouquinho sobre a sua trajetória na robótica, o que você está fazendo, o que você pretende fazer adiante aí. Então, muito prazer, gente. Meu nome é Isabela. Eu fui business da equipe Nexus também, gerente da Outreach. Eu tenho 18 anos e atualmente eu faço matemática na Universidade Federal de Goiás. Então, comecei na robótica mexendo com números, finanças e dinheiro e continuo até hoje mexendo com muitos números. E você gosta muito de matemática, né? Com certeza, gente. Para fazer matemática tem que gostar muito. Não tem Nossa, como. sim. Então, para a gente poder começar aqui, eu gostaria de perguntar para você. Como que você acha que as equipes elas podem ganhar dinheiro dentro da equipe? Porque a gente sabe que muitas vezes tem muitas dificuldades envolvendo ganhar dinheiro, porque os custos eles são muito altos. Principalmente quando a gente está falando de FTC, da FRC e da FRC, né? Então os custos eles são elevados. Quais são esses meios aí que você sugere para essas equipes? Bom, tudo é um estudo de caso. Tudo tem que ser estudado. Então, antes da temporada começar, a equipe já tem que sentar e fazer uma análise de tudo que eles vão precisar, do que eles, não só na parte do Outreach, que é mais fácil de controlar, mas principalmente do MCI, porque é o maior gasto e a maior fonte de gasto vem do MCI, vem do robô, vem de todos os gastos. Então, eles precisam sentar e colocar uma base. Olha, precisamos de no mínimo tanto, nós vamos gastar com isso. Se tem algum projeto social, custear esse projeto social. Se tem algum evento, custear esse evento. Então, a partir do momento que vocês definem o que vocês precisam, que vocês vão conseguir pensar em quanto vocês precisam e como vocês vão precisar. Então, formas de ganhar. Promover eventos na escola. Então, aí você já consegue envolver não só o ganho de dinheiro, mas também a comunidade fora da FIRST. Também temos eventos por fora. Temos rifas, temos patrocinadores. A fonte mais fácil são os patrocinadores. Mas aí também vocês têm que sentar, fazer um plano de patrocínio coeso, inteligente, para que vocês consigam captar os patrocinadores até vocês e que vocês, não só vocês tenham proveito, mas também os patrocinadores têm que tirar algo de bom dessa parceria de vocês. Isso. Agora que você comentou sobre a questão do patrocínio, acho que é legal a gente até começar por aqui, porque é a base, né? Então a gente precisa realmente ter ali um plano de patrocínio eficaz e que realmente responda aquelas dúvidas dos nossos patrocinadores. Então a gente já precisa pensar, que ele pode perguntar nesse meu... Quais perguntas ele pode fazer, né? E aí essas perguntas, elas precisam ser respondidas no plano de patrocínio, por isso que ele é tão importante. Para a gente poder iniciar, o plano de patrocínio, como eu já havia dito, ele é muito importante, só que como que a gente pode entrar em contato com esses patrocinadores? O plano de patrocínio ele é muito importante durante todo esse processo, como nós já havíamos dito, mas como que a gente pode manter essa relação com esses patrocinadores? Isso, antes de entrar em contato com cada patrocinador, a gente precisa ter em mente o plano de patrocínio, ele precisa estar bem firmado para que quando vocês procurem os patrocinadores já esteja certo, a indicação já esteja certa. Então, além de tudo estar formado, vocês precisam ter em mente o que vocês precisam. Se são patrocinadores na área do MCI, se é na área do Outreach, o que vocês vão precisar, se vocês estão buscando auxílio monetário, se vocês estão buscando prestações de serviços. Então, são várias formas de entrar em contato, tanto por telefone da empresa, tanto por e-mail, tanto por visitas. A gente preza muito pela visita técnica, pegar alguns membros da equipe, imprimir o plano de patrocínio, ir até a empresa e conversar olho a olho ali com o pessoal para passar essa intimidade, para passar a magia que é a robótica, para eles sentirem o que a equipe faz e realmente sentir que a gente pode agregar alguma coisa a esse patrocínio. Que nós não vamos só receber, mas também estamos oferecendo algo que seja benéfico para eles. Então, esse contato visual é muito bom, mas caso não tenha como, porque, por exemplo, Nexus hoje em dia tem a Landel, que é uma empresa de tecnologia do Rio Grande do Sul, eles nunca chegaram a ter o contato presencial com eles, mas mesmo assim eles ainda entram muito em contato, eles mostram o que eles estão fazendo e não deixa de ser tão importante quanto os outros patrocinadores que os meninos têm contato. Então a gente preza muito por essa
esse contato visual, presencial, mas tem várias outras formas. E, inclusive, por e-mail, é muito importante que, se vocês forem equipes do SESI ou qualquer apadrinhada, se vocês tiverem um e-mail institucional, que seja .fieg, É muito melhor. é muito mais fácil vocês conseguirem entrar em contato com os patrocinadores, porque eles vão ver que é algo grande. E-mail qualquer um pode mandar, mas o e-mail com o nome, carregando o nome do SESI, carregando o nome da FIEG, é extremamente importante para que vocês consigam, para que seja, sim, vocês tenham sucesso, vocês vão ter mais uma oportunidade, mais uma chance. Então, corram atrás da equipe de vocês para ela ter um e-mail institucional que vai ajudar muito. Inclusive, os patrocinadores da região, eles são muito importantes também. Podem até ser empresas ali pequenas, empresas que talvez não faturam tanto, porém, as empresas pequenas também querem ser patrocinadas, também querem ser divulgadas. Elas querem visibilidade. Se vocês mostrarem que a robótica, os torneios da FUSH trazem essa visibilidade, se vocês participam de um evento, como, por exemplo, a Campus Party, que passa 20 mil pessoas por dia, se vocês mostrarem isso, é ótimo. Ah, no torneio passa quantos? São 5 dias de torneio que passa 30 mil pessoas, por exemplo, que passa 10 escolas, 15, 20 escolas diferentes por dia com excursão dentro do torneio. Então, assim, foquem nos patrocinadores que vocês querem e mostrem o que o torneio é capaz de fazer, o que a equipe pode trazer. E não precisa ser peixe grande, sempre patrocinadores grandes. Comecem do básico, porque é o básico que vocês precisam. Os patrocinadores pequenos que têm mais chance de aceitar, porque eles reconhecem que são pequenos e que eles estão tendo a oportunidade de serem levados para algo grande, entendeu? Então, por exemplo, a gente conseguiu um patrocínio de uma rede de supermercado muito famosa aqui, que eles deram 20 cestas básicas para a gente doar para o nosso projeto social. Foi uma ajuda pontual, um patrocínio pontual que ajudou muito a equipe, mas que não deixou de agregar valor. Então, eles reconheceram o valor da equipe e quiseram ajudar mesmo assim. Isso, e agora, nessa nova etapa da sua vida, né, você está participando da WISE, né? E, inclusive, esses meios de divulgação através dos mentores também é essencial, porque os mentores, eles, querendo ou não, são um network ali, mais uma pessoa no nosso network. Inclusive, essa palavra network é muito importante. Muito. Steam Racing, FLL, FTC e FRC. O network é basicamente todas as conexões que nós fazemos durante todo o evento. Isso é tão importante, gente, principalmente para parcerias. Dentro e fora da FUSH. Porque, por exemplo, eu vou lá estabelecer um patrocínio junto com a Isabela. A Isabela conhece o José. E aí o José conhece a Tainara. E aí vai falando um pro outro e essa comunicação vai chegando em todo mundo. Porque a robótica é uma coisa lúdica. Sim. Então, tipo, os impactos da vida dos estudantes são enormes, são avassaladores. É incalculável. Então, você precisa deixar muito claro os impactos que a FIRST tem na sua vida também, né? Porque isso é muito importante. Abrir o jogo para os patrocinadores, assim como eles abrem o jogo para você. A gente não pode se esquecer de que eles estão oferecendo algo para nós, que nós temos que oferecer algo de volta. Então, mostre que você vai levar a marca dele para os torneios, para os eventos que vocês vão promover, que traz retorno, que vocês fazem posts no Instagram, que alcançam tantas pessoas, que vocês fazem posts em várias redes sociais, que vocês trazem o olhar do público, de vários tipos de público, desde da escola fundamental, ensino médio, até pessoas de fora da indústria da tecnologia que observam e olham e pensam, nossa, que legal. Tudo isso ajuda. E eu tenho até um exemplo, no início da temporada passada nós fizemos uma reunião com a Fast Crew para a gente poder reformular o nosso patrocínio para a nova temporada. Enfim, eu sempre faço isso com todos os nossos patrocinadores. Porque pode ter um tempo para o outro que a empresa pode ter decaído, que pode ter acontecido alguma coisa ali na parte interior, que talvez não queira mais patrocinar a equipe, mas eu conversei com ele e aí eu perguntei para ele se os números de vendas, alguma coisa assim, tinha crescido por causa da robótica. Ele falou que não tinha crescido, porém, por ser a causa de uma equipe de robótica, isso já chama muita atenção deles, da organização. Então, eu sempre conversei com o Eric, que é o gerente da Fast Crew, e com o Thiago, que ele é o que faz as impressões pra gente. E aí, sempre ficaram de portas abertas para o que a gente quiser, assim, produzir com eles, fazer com eles. Então, assim, realmente estabelecer essas conexões individuais com os patrocinadores, né? É muito importante isso também, porque não vai ser só a equipe que vai ter algo a mostrar. A empresa também vai ter algo a mostrar. Então, quando eles estiverem nas grandes reuniões, que eles estiverem finalizando qualquer coisa, eles vão mostrar e vão falar assim, olha,
a gente apadrinha uma equipe de robótica que tem tantos princípios, que alcança tantas pessoas, isso também é de grande valia para eles, isso vale muito para eles. Então, assim, manter essa conversa franca ajuda não só a equipe, mas também a empresa, para ficar claro que cada um precisa. Isa, é o seguinte, nessa nova temporada não, desde a Into the Deep, só que você não estava competindo mais, né? Nós temos um novo tópico na parte de finanças, que é a análise trade-off. Às vezes muitas pessoas elas podem até não saber o que é isso. Só que as análises trade-off não é nada mais, nada menos do que as entradas e saídas do fluxograma de caixa da equipe. Então é muito simples a documentação, enfim. Toda essa documentação, eu lembro que você utilizava o Excel. É uma plataforma confiável, é uma plataforma boa para se utilizar? O Excel ela é a melhor atualmente para esse tipo de organização, porque além de ser muito didática, ela é de fácil acesso. Por exemplo, os alunos do SESI, qualquer aluno do SESI tem acesso ao pacote Office completo pelo e-mail institucional que o próprio aluno tem. Então, você já tem um acesso assim, ilimitado a todas essas ferramentas. E o Excel ele é muito didático para você criar qualquer tipo de planilha. Então, essa análise trade-off, ela já era feita. Eu já fazia ela na minha temporada, apesar de não ser cobrado, como uma maneira de auxílio e de apoio. Apesar de não ser cobrado, eu fazia questão de fazer. Então, vocês criem a planilha do jeito que ficar mais fácil para vocês e para a equipe entender o que está acontecendo. Faz um fluxo de entrada, anota tudo que entra, quando entra, faz um fluxo de saída, tudo que sai, por que saiu, quando saiu. Sempre faz contagens mensais, quinzenais, semanais do dinheiro que você tem no caixa. Anota isso também. Realmente ser chato, galera. Isso é chato, pegar no pé, porque se você perder o controle de qualquer mínimo centavo, às vezes você perde o controle de tudo, porque a gente está falando de peças muito caras. Não só para o MCI, mas, por exemplo, se a gente for falar da qualidade do trabalho do Outreach, nós temos inúmeros projetos sociais que a gente precisa comprar material. Então, no Life String, a gente precisa comprar material para fazer as pulseiras. A gente precisa de material para se locomover. Para fazer toda essa junção, a gente precisa de dinheiro. Para impressão de caderno de engenharia e portfólio, a gente precisa de um papel específico, a gente precisa do portfólio, a gente precisa encadernar. Tudo isso, a gente precisa desse dinheiro. Então, ter o controle é muito, muito melhor durante a temporada e no final dela, para vocês terem noção do que aconteceu. Isa, e sobre a questão do consentimento dos gastos? Porque é uma coisa que todos os membros da equipe eles precisam ter essa base. Por exemplo, eu estou depositando ali um dinheiro em algum material. Esse valor que eu estou depositando, ele precisa voltar para minha equipe, seja através do mecanismo que eu vou construir, enfim. Isso é uma coisa que só precisa estar na cabeça dos financeiros, por exemplo? Não, jamais. Toda a equipe tem que ter uma comunicação muito franca entre ela, tanto entre o Outreach quanto o MCI. E essa comunicação precisa acontecer para que ambas as partes saibam o que cada uma precisa, se é possível, se é viável realizar. Então, o MCI quer construir um mecanismo, eles precisam de tais peças. A gente senta, conversa, vê se é possível comprar, se não for possível por causa da questão financeira, a gente estuda possibilidades alternativas que a gente possa usar, que às vezes sai mais em conta, ou que às vezes é mais em conta por ser um teste, não ser o mecanismo definitivo, às vezes. Então, tem que ter essa conversa muito franca para que todas as partes estejam cientes do quanto que tem, se eu posso gastar. Eles jamais pegariam dinheiro sem falar para mim, sem avisar que compraram alguma coisa. Então, assim, tudo tem que ser muito bem conversado. E agora a gente estava conversando sobre a contabilidade do caixa, né? E aí, às vezes pode acontecer ali um distúrbio, talvez, nesse processo de um dia que você não contou o dinheiro. Só que às vezes não pode ser nem porque alguém pegou o dinheiro ali, às vezes só pegaram a nota fiscal, esqueceram de entregar, ou então você esqueceu de ver. Isso. Ou então foram lá, compraram, não trouxeram nota fiscal. Às vezes aconteceu algum empecilho ali no meio desse caminho. Então são várias adversidades ali que podem acontecer. E é só resolver o problema, galera. Eles são humanos, por isso que tem que conferir. Por isso que às vezes os meninos compram alguma coisa, eles esquecem de me avisar que comprou, ou às vezes esquecem de me entregar a notinha. Então, assim, era essas coisas. Às vezes eu contava errado, ou às vezes eu esquecia de contar, fazer a atualização do caixa, às vezes eu contava e esquecia de colocar na planilha. São erros humanos, mas que a gente precisa repetir o processo várias vezes para que ele não permaneça, porque eu não posso deixar que um erro desse aconteça e contando o caixa das próximas 5, 3 semanas com esse erro lá, com esse rombo. Às vezes tá faltando dinheiro, às vezes tá passando dinheiro, às vezes tem um dinheiro lá que não tá, porque alguém tirou e comprou alguma coisa.
Sim, inclusive uma forma de entrada, você já tinha dito isso, é a questão dos patrocinadores. Eles Isso. são uma forma de entrada do dinheiro, só que muitas vezes elas não são contabilizadas dentro da equipe. Sim. Só que é uma forma de entrada. Tá? Qualquer forma de entrada dentro do caixa da equipe é uma entrada, né? Como prestação de serviço, por exemplo. Nós temos a Fresh Crew e às vezes eles fazem a usinagem de algumas peças que nós precisamos. A gente não está pagando. Então, automaticamente, essa prestação de serviço, ela tem um valor pra gente. Então, a gente pergunta para eles, olha, se a gente fosse pagar por essas peças, quanto ficaria? Porque também entra nesse fluxo de gastos. Então, tipo assim, são gastos que nós não tivemos, nós ganhamos, mas não deixa de ser um gasto. A gente deixou de ter ele, mas ele existe. Então, a gente tem que ter esse controle também. Então, por exemplo, a Instart, que faz a impressão dos portfólios, que é da engenharia, mesma coisa, eles estão oferecendo o serviço pra gente, a gente tá deixando de ter um gasto. Isso. Inclusive, eu ia até comentar sobre essa questão aí da Ser Gráfica também, que é uma gráfica que a gente utiliza na nossa equipe. E, tipo, eles não dão valor monetário pra gente. Eles dão valor em produto. Eles dão valor em serviço. Então, e, cara, podem ser tantas variadas formas de... Prestação de serviço é a mínima possível. É. Uma doação, pode ser uma parceria temporária, às vezes eles vão te ajudar em algo pontual, às vezes em um projeto social que você está aplicando naquele momento, pode te ajudar. Tudo isso ajuda muito. E, gente, existe uma vasta gama de lugares em que as empresas podem entrar. Não é só no business, por exemplo, ou então no MCI em geral. Não é isso, galera. Igual, na Nexus, pelo menos, a gente vai atrás de tudo. A gente dá tiro pra todo canto, porque, igual a gente já até falou, a gente já mandou mensagem pra escritório de advocacia. Porque se podem ajudar, eles vão ajudar. E ajuda. Então assim, pra quem tá na seca, né, tem que fazer alguma coisa ali. Então, é realmente ir para todos os cantos, ir para todos os lugares, e como eu já havia dito, para as empresas pequenas principalmente. Mas sempre propaganda first, não adianta nada a gente tentar puxar todo mundo sem mostrar que eles estão sendo úteis e que a gente é útil, nós também somos úteis para eles. Então, assim, mostrar por que a ajuda deles está sendo tão valiosa para a gente também é muito importante. E um exemplo também é que o Marcelo da MF de Crédito, ele foi no nosso torneio, né, no torneio regional, ele tava lá, ele viu nossos rounds, ele viu como que a equipe se comportou, ele chegou um pouquinho depois da sala de avaliação, se eu não me engano, então ele não conseguiu pegar a gente entrando na sala, enfim, só que a gente mandou os vídeos pra ele e tudo mais. Ele sentiu a energia do torneio, porque como é junto com as meninas de FLL, ele sentiu que é aquela gritaria, música, gente muito feliz, e é isso. E é isso, galera. A gente precisa mostrar o que é a First, como que a First muda a vida das pessoas. Até para os patrocinadores, por exemplo. Igual, o Marcelo, ele participa da Prudential, né, que é uma empresa de seguro de vida, a maior empresa de seguro de vida do mundo. E aí, às vezes não tem tanto contato. Tanto que nós fizemos um Reels para postar sobre a MF de Crédito, e nesse Reels a gente fala que a First nos ensina a desenvolver novas habilidades, só que muitas vezes a gente não para pensar no seguro de vida, por exemplo, que a gente pode ter no futuro. Sim. Então, por exemplo, assegurar a vida das pessoas que você ama é fundamental. Essa daí é até o slogan da Prudential, porque às vezes está tão focado no trabalho, tão focado nesses meios assim da robótica, né, que às vezes a gente nem pensa nisso também. E aí outro ponto é que a Prudential até surgiu em um momento de crise, porque o seguro de vida estava começando no mundo, só que era muito caro. Era só para pessoas privilegiadas. E aí a Prudential veio para poder quebrar esse estigma. Então, tipo, é legal a gente sempre andar conforme os mandamentos da empresa também, né? Tipo assim, os valores, missão, visão, valores que eles estão querendo levar para frente, se estão alinhados com o da nossa equipe, não é? Isso. É muito importante que tenha esse alinhamento e que tanto a empresa quanto vocês saibam o que tá em jogo ali, né? Então, sempre busquem patrocinadores que sejam coesos para a equipe. Isso, em questão da documentação, a gente já falou sobre análise trade-off, obviamente, só que é legal a gente documentar todas as notas fiscais, porque as notas fiscais, querendo ou não, são um método de comprovação, não é? É muito importante que todo esse processo de documentação seja feita não só para o controle da equipe, nem para o controle do business, mas também para mostrar. A gente tinha esse controle desde a primeira temporada, mas agora, como ele está sendo exigido, é mais importante ainda. Então, fez a análise trade-off, tem as planilhas, imprime as planilhas em modo paisagem, que o Excel ela quebra ela automaticamente para que ela fique em um tamanho visível, legível.
quebre ela, imprimam e colocam no caderno de engenharia ou no portfólio, da maneira que vocês quiserem. Guardem todas as notas fiscais, grampeiem elas em folhas A4 para vocês mostrarem que vocês tiveram o cuidado, a importância de guardar as notas fiscais e colocarem elas juntas. Eu lembro que a minha temporada eu organizei elas por ordem cronológica ainda, então eu coloquei desde a primeira compra até a última. Então, assim, mostra que vocês tiveram todo o cuidado em mostrar que vocês se preocuparam com os gastos. Então, documentem tudo. Façam uma planilha, imprimam e coloquem. Talvez o juiz nem vão ver Nem vão as ver. notas fiscais, mas é um documento. Mas é um documento, então às vezes vocês podem usar para reafirmação, por exemplo, na reavaliação de pitch. Isso. Eles estão lá, vocês têm a oportunidade de mostrar e já é um plus para vocês. Isa, agora pra gente poder já iniciar o fechamento, né? É legal só ter patrocinadores pro MCI, por exemplo? Não, cara, jamais. Porque uma hora vocês vão sentir falta. Apesar do MCI demandar mais atenção, mais dinheiro e mais preocupação, nunca, jamais busquem patrocinadores para uma área só. Porque vocês vão sentir o déficit. Então, assim, o MCI, ele vai exigir mais atenção por mais tempo? Sim, mas o Outreach também vai. Então, quando chegar a época de fazer caderno de engenharia, vocês vão precisar de tinta, vocês vão precisar de impressora, vocês vão precisar do material para imprimir, as folhas, se vocês vão usar A4, se vocês vão usar uma folha especial. Por exemplo, a nossa folha, a gente procurou muito porque a gente queria uma folha que fosse fotográfica, frente e versa, mas que não fosse adesivo. Então, a gente teve que correr atrás dessa folha. Não era uma folha baratinha. Então, teve esse gasto para fazer nossas ações sociais, nossos projetos sociais, live stream, tem a questão do material, a mão de obra, o tempo que a gente gasta fazendo. Então, tudo tem um gasto. Jamais busquem patrocinadores só para uma área, porque as duas áreas vão precisar. Às vezes, o Outreach vai demorar mais, mas não significa que ele não vai precisar. Então, Isa, agora pra gente poder finalizar, né, toda a nossa conversa, a gente vai fazer um bate-bola, jogo rápido. Então, eu vou falar uma pequena frase bem curta e você vai complementar com base no que você tá sentindo, na primeira coisa que vier na sua cabeça. Enfim, aí vai de você. Bom, pra gente poder começar, uma equipe que te marcou. Eu acho que a Robotic Engineers, que é a equipe de FLL lá de Campinas, porque foi vendo toda a magia em volta dela que me interessou, que me fez entrar na robótica. Eu peguei os meninos numa fase bem corrida deles, assim, porque estavam se preparando para ir para o Internacional de Marrocos em 2023. E acompanhar eles, eu tive a oportunidade de poder acompanhar eles e me fez me apaixonar de verdade pela robótica e tudo mudou para mim. Eu tenho um carinho muito grande pela equipe, desde aquela época, porque eu pude ver seu crescimento, então é muito importante para mim. Um juiz que marcou seu coração e o porquê? Eu acho que a Stephanie ela foi uma pessoa extremamente receptiva conosco por causa que nós éramos uma equipe nova, então a gente não tinha base nenhuma, nada. Então ela se prontificou para ajudar a gente, para tirar dúvidas da gente de como funcionava o torneio, a dinâmica, porque por mais que a gente tivesse muitos membros da equipe que já tiveram passado pela FLL, era FTC, era algo completamente diferente, a avaliação era diferente, tudo era diferente. E aí, mesmo assim, ela se prontificou a nos ajudar e ela foi muito solícita nessa parte, então ela teve um carinho muito grande por nós. Eu tenho um carinho gigantesco pelo Leandro Hall. Ele não chegou a ser meu técnico, mas foi ele que me inspirou a entrar na robótica, porque ele me deu a oportunidade de ajudar os meninos durante a fase de preparação para a viagem de Marrocos, e foi ele que me convenceu a entrar na robótica junto com os meninos. Mas eu também tenho um carinho gigantesco pelo Bebeto, pelo Alberto, que foi o meu técnico na Nexus. Ele passou por todas as equipes de Campinas antes de chegar na Nexus, então se tem uma pessoa que sabia das coisas era o Alberto. E ele apoiava a gente em qualquer loucura que a gente tinha, de colocar a gente num carro e sair andando para procurar patrocinador, ou de tirar dinheiro dele, do bolso dele, para nos ajudar a fazer rifa, ajudar a comprar as coisas. Então, assim, eu tenho um carinho gigante pelo Alberto. Ele foi extremamente importante para nós. Um momento dos treinos que te marcou demais. Eu acho que todas as vezes que a gente estava na escola, em finais de semana, feriados, que a gente tecnicamente não devia estar lá, mas a gente ainda estava lá, e a gente juntava todo mundo para fazer macarrão com salsicha, porque era a única coisa que tinha pra gente fazer. E tem uma cozinha na nossa escola e a gente usava essa cozinha.
E aí dava 5 horas da tarde, juntava 30 alunos, 30 crianças, seja do fundamental, do ensino médio, a gente quase se formando e sentava numa cozinha minúscula. Pra poder comer Pra macarrão com salsicha. E eram as 3 panelas, assim, que a gente fazia. Mas era bom. Viu? Mas era bom, macarrão com salsicha. E era todo momento que a gente parava, assim, um pouquinho. Vamos pensar. E a gente comia, ou todos os momentos que a gente juntava e ficava lá, porque a gente virou literalmente uma família. A gente passava muito tempo junto. Então, era muito legal ter esse momento lá dentro e ver que a gente realmente era uma família. Um competidor que te marcou. Eu acho que é inevitável não pensar na Tainara, a antiga gerente da Eagles. Porque ela é uma das pessoas mais competentes e incríveis que eu já conheci na minha vida. Ela literalmente é a melhor em tudo que ela se propõe a fazer. E tudo que ela faz excepcionalmente bem. Então, desde que ela tomou a liderança assim, da Eagles, ela nunca falhou em nada que ela se propôs a fazer. E não só isso, mas ela ainda tinha toda a responsabilidade de gerir a Eagles, e mesmo assim ela ainda se preocupava com todos nós, tanto da FTC quanto da FLL, ela ainda tirava um tempo dela para nos ajudar. Quando tudo isso acabou, ela ainda continua lá ajudando os meninos. E ela simplesmente, ela é incorporação da robótica. Ela sabe que é a FIRST, ela sabe quais são os seus princípios, ela sabe como aplicar, e ela sabe como tudo realmente funciona. Então, tipo assim, trabalhar ao lado da Tainara, por mais que em equipes diferentes, foi uma experiência, assim, incrível pra mim. Um perrengue que você já passou durante o torneio? Quando a gente viajou numa terça-feira. E a gente chegou em Brasília na terça ainda, e na quarta-feira o torneio ele não se iniciava, ele só tinha abertura, a organização do pitch e no final do dia a festa da amizade. Então a gente não tinha nada na terça-feira. Quando a gente organizou os quartos, os meninos montaram a arena para continuar mexendo no robô, eles mandaram uma mensagem para mim falando assim: Isa, traz a Hub pra gente que ela tá numa dessas caixas, das caixas que estavam no nosso quarto. Do aí. Eu falei assim, gente, aqui não tem nada do MCI, a gente só trouxe coisas do Altitude pra cá, impressora, papel, não tem nada do MCI aqui. Ela falou, mas procura aí. Eu falei, tá bom. Revirei tudo que tava lá, não estava lá. Eu falei, gente, não tá com a gente. Então eu falei assim, não, então a gente esqueceu em Goiânia, isso era uma tranquilidade, que eu falei, como que vocês esquecem a Hub? Gente, a Hub, pra quem não sabe, é aquele tabletzinho que os meninos passam a programação pra Hub, que passa pro controle pra passar pro robô. Era simplesmente o que fazia o robô andar e eles tinham esquecido de Goiânia. Nossa, a sorte que a gente era de Goiânia. Imagina se a gente fosse, sei lá, de Salvador. Como é que busca uma Hub em Salvador? Pois é. Só que, graças a Deus, a gente tinha uma amiga que estava vindo de Goiânia. Ela ia chegar na terça-feira em Brasília e ela entregou pra gente a Hub no torneio. E a gente não tinha nada na terça-feira, o que era muito bom, porque não ia ter como fazer alguma coisa. E eu lembro que eu quase me taquei lá da janela do hotel, quando eles me falaram que eu tinha esquecido a Hub, porque eu pensei, não é possível, vocês só tinham um trabalho, vocês esquecem a Hub? O momento que você vai levar pra vida e justifica sua resposta. Pergunta de prova. Eu acho que toda a minha trajetória na robótica, e eu falo pros meninos, ela foi curta em comparação com os meninos que têm anos. Você tem quantos anos de robótica? Acho que 6 anos. 6 anos. Acho que não é 6, né? 6 ainda não. Você não não. entrou em 2019, não? Não, acho que é 5. Ainda é muito. Os meninos, eles têm, bastante. tipo assim, eles saíram da robótica com 6 anos de robótica, 7 anos de robótica. E eu tive 6 meses de robótica. Vamos! Foi mágico pra mim por todo o caminho. Eu era nova, os meninos me abraçaram, eles me convenceram a entrar, mas eu era nova. E aí eles me abraçaram e me ajudaram em tudo que eu precisava fazer. E mesmo assim eu ainda tive uma responsabilidade muito grande. Então no processo, até o dia do torneio, até a gente realmente estar lá e competir, foi surreal, foi incrível. Então todos os momentos que a gente ficava na escola até mais tarde, ia virado, e aí a gente ficava bebendo café e energético o dia inteiro para se manter vivo e acordado. Toda vez que a gente brigava para quem ia usar a caixa de som, ou toda vez que a gente brigava para saber quem que ia lavar a vasilha suja do café, todos esses momentos, eles me tornaram uma pessoa melhor, e a robótica, ela me deixou 100% mais feliz, e é tipo assim, algo que eu vou levar pra vida inteira.
Bom, Isa, eu queria demais te agradecer por ter topado participar do Connect Stories. Porque eu sei que é muito corrido, você tá fazendo matemática, né? Isso, eu faço matemática. É muito corrido, é muito difícil, faculdade, Muito. tudo mais. Enfim, queria te agradecer de verdade por ter topado agradeço. participar do Connect Stories e da Wise também. Só que, mais do que mentores, nós temos alguns parceiros que nos auxiliam durante todo o processo. Inclusive, eu queria fazer alguns agradecimentos aqui aos nossos patrocinadores, né? Então, Escola do Futuro, por ter oferecido toda essa estrutura aqui de qualidade pra gente. A MF de Crédito, que é uma corretora de seguros franqueada pela Prudential, que é uma seguradora, a maior asseguradora de vidas do mundo. Então, o Marcel sempre disponibilizou tudo pra gente, assim, é muito bom mesmo saber que a gente pode contar com a MF em qualquer momento. O SESI, que é a instituição que nós viemos, então, fornecimento de materiais, comunicação com o departamento regional, tudo isso é o SESI que realiza. A Fast Crew, que é usinagem e impressão 3D. A Cir Gráfica, que é uma empresa que ela faz impressões, né, de materiais gráficos para divulgação da equipe, também para o portfólio de engenharia, caderno de engenharia. E uma mercenaria e a N-Start, que eles fazem a produção dos nossos materiais de divulgação. Então, por exemplo, métodos de apresentação, esse tipo de coisa, materiais de divulgação em eventos. Essas duas empresas que estão fornecendo aí pra gente. E para finalizar, mas não menos importante, a Landel Tecnologia, que é uma empresa do Rio Grande do Sul e que nos fornece materiais para nosso robô. Então, motores, servos, tudo que a gente precisar, a Landel vai estar distribuindo. Então, é isso. Muito obrigado, Isabela, novamente. Muito obrigado você por assistir mais um episódio do Connect Stories e até a próxima.